Saudações e votos de bom dia a todos, amados irmãos em Cristo. Voltamos hoje para mais uma vez refletirmos em torno das Escrituras Sagradas e para abordarmos sobre as aparições de Jesus após a ressurreição. E para o efeito, iremos refletir em torno do texto a ser extraído no Novo Testamento, no Evangelho segundo João, no seu capítulo 21, versículos 1 a 7. Certo que o encontramos, passo a ler. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Nataniel, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: "Vou pescar", disseram-lhe os outros. "Também nós vamos contigo." Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: "Filhos, tendes aí alguma coisa de comer?" Responderam: "Não." Então lhes disse: "Lançai a rede à direita do barco e achareis." Assim fizeram e já não puderam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, pedimos que o Senhor nos ilumine para que melhor possamos compreender as suas Escrituras e aquilo que é a sua vontade. Pedimos que o seu Espírito Santo seja conosco. Em nome de nosso Senhor Jesus oramos. Amém. Hoje vamos falar um pouco da aparição de Jesus para os seus discípulos, naquele dia em que estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Dídimo, Nataniel e dois dos seus discípulos. Ora, sucede que após a morte de Jesus, os discípulos de Jesus ficaram atemorizados pela morte de seu mestre e aquartelaram-se em Jerusalém sem sequer poder ver o meio exterior. E como é sabido, quando as pessoas ficam num determinado lugar sem sequer poderem sair, é necessário que haja um aprovisionamento de alimentos com vista a poder assegurar que durante o tempo em que eles lá estiverem possam tanto beneficiar-se destes alimentos aprovisionados no seu esconderijo ou no seu aquartelamento. Ora, volvidos alguns dias após a morte de Jesus, sucede que aquilo que eles haviam guardado em seu aprovisionamento acabou. Daí que houve necessidade de irem à busca de mais alimentos para que pudessem colocar em armazenamento. É quando Pedro se recorda de que ele e outros dos discípulos tinham habilidades para a pesca. Aliás, Jesus os encontrou pescando. Então é nessa altura em que lhe ocorre a ideia de dirigir-se ao mar para o efeito de pesca, para que pudessem ter caril, peixe fresco neste dia. Porém, estando lá durante toda a noite, aconteceu que eles não puderam pescar e nenhum peixe foi preso nas suas redes. Pela madrugada, eles, quando se voltaram para a margem do mar, estava lá Jesus.
os discípulos não o reconheceram, viram-no como se fosse um homem qualquer, que por qualquer razão poderia estar lá àquela hora. Mas o fato mais interessante é que Jesus carinhosamente lhes faz uma pergunta sobre a qual a sua resposta era sugestiva. Jesus já tinha consciência do que havia acontecido com eles e da sua situação do armazenamento de alimento para a sua alimentação. Todavia, carinhosamente, Jesus dirige-se para eles dizendo: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Portanto, esta é a pergunta que Jesus dirige aos seus discípulos. Ao que os discípulos respondem negativamente, dizendo que não. Então, Jesus ordena-lhes e diz: lançai a rede à direita do barco e aí achareis. Os discípulos cumpriram, porque estavam na esperança de que houvesse resposta sobre a razão que lhes conduzira ao mar na noite anterior. É interessante que aqui eles não se preocupam em perguntar sobre quem era que os perguntava se eles tinham algo para comer, como também não se preocuparam em perguntar quem é esta pessoa que lhes mandasse para que lançassem as redes à direita do barco. Apenas eles cumpriram com a orientação que Jesus os havia dado de lançar a rede à direita do barco. Tendo feito isto, eles já não podiam puxar a rede, pois haviam pescado uma quantidade enorme de peixe, cujas forças para puxar a rede para o barco lhes faltavam. Queria olhar para a questão que Jesus levanta quando faz a pergunta, aquela pergunta que eu disse que é uma pergunta carinhosa no meio de pessoas que estavam ansiosos porque não sabiam o que comer neste dia. E por falar em não saberem o que comer neste dia, me faz lembrar o texto do Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 25, onde Jesus, ensinando no Sermão do Monte, chama a atenção aos seus discípulos, dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Os discípulos de Jesus, ansiosos por terem acabado o que haviam aprovisionado, abandonaram o lugar onde se encontravam e foram à busca do alimento, movidos pela ansiedade e pela falta de esperança de suprimento do estado de fome a que estavam sujeitos naquele dia. Os discípulos confiaram no seu poder. Os discípulos esqueceram-se dos ensinamentos que Jesus os havia dado, no sentido em que o Senhor é o provedor de todas as coisas. E tendo se esquecido isto, caíram para o lapso de confiarem no seu poder de bons pescadores. Veja lá, irmãos, o que acontece com estes bons pescadores de experiência, pescadores que melhor conheciam o mar mais do que ninguém, pescadores que quase que fizeram a sua juventude até a velhice na prática de pesca. Quando se dirigem ao mar para a busca do peixe,
eles não conseguem tirar nada. As suas experiências tornaram-se inválidas, tal como aconteceu naquele dia em que, estando Jesus a ensinar e orientando para que atravessassem o mar para a outra margem, aconteceu aquela tempestade. As suas experiências, o seu conhecimento sobre o mar não serviu para que eles pudessem, portanto, poupar as suas vidas, a ponto de lembrarem-se de que encontravam-se com o Senhor e foram o acordar. Nós, muitas vezes, somos movidos a fazer coisas com base na confiança que nós temos, com base na força interior que nós temos, com base na segurança de que as experiências e o conhecimento que nós temos podem ajudar-nos a suprir determinadas situações que se passam na nossa vida. E desta forma, relegamos a Deus em segundo plano. Jesus, o Filho de Deus, aquele que chamou a todos os discípulos, propositadamente, consciente de que eles chegariam a um estado de fome, teria vedado para que estes, mesmo se dirigindo ao mar para a pesca, porque Jesus sabia que eles eram grandes pescadores, não pudessem extrair o peixe de lá. Para quê? Para que Jesus mostrasse o seu poder, aquele que o texto de Mateus, capítulo 28, no versículo 18, Jesus demonstra diante aos seus discípulos, quando ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus veda que o peixe seja tanto extraído do mar, até que ele chegue e, usando do seu poder, lhes orientem para que lancem a rede ao lado direito do barco, de onde eles não puderam mais sequer puxar a rede por tanta quantidade de peixe que a rede havia arrastado no mar. Queridos irmãos em Cristo, estamos agora numa altura em que a Covid-19 acometeu o mundo inteiro. O mundo inteiro converge sobre uma coisa neste momento: o medo. O mundo inteiro converge num segundo ponto, que é a falta de esperança provocada pela ansiedade e pelo medo do vírus que acometeu o mundo. Oxalá que este desespero, este medo, não nos conduza a pensar igual aos discípulos de Jesus, que faltou-lhes a fé, faltou-lhes a confiança de que o Senhor é o provedor de tudo quanto eles tinham, a ponto de irem para o mar à noite para pescar. Oxalá a lição dos discípulos de Jesus, deixada para os nossos dias, nos conduza a pensar e a colocar a Jesus no centro das nossas atenções. Porque se colocarmos a Jesus no centro das nossas atenções, Jesus irá suprir as nossas necessidades, porque Jesus é o provedor de todas as coisas que nós temos. Queria voltar novamente aos irmãos para lembrar que as ofertas monetárias que nós fazemos para a igreja, elas são sinônimo de que nós fomos salvos. E neste período de Covid-19, nós perdemos a esperança, nós somos acometidos pelo medo, a tal ponto que deixamos de oferecer valores monetários e tudo quanto nós possamos oferecer para o andamento da igreja, como aconteceu com aqueles discípulos que deixaram de orar, vigiar e orar
e saíram à busca do alimento, esquecendo-se de um ditado que Paulo escreve no livro dos Atos, quando ele diz que akateko dzako hanana dzitlula akateko dzako hananiwa. Somos chamados a manter este hábito de oferecer, porque afinal é feliz aquele que dá do que quem recebe. Nós temos que continuar a manter, a buscar essa felicidade, oferecendo à igreja, porque é feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Queridos irmãos em Cristo, tiremos a lição dos discípulos que, confiando no seu poder, não puderam tirar peixe, até que aquele que foi dado todo o poder voltasse e lhes ordenasse para que tirassem e lançassem as suas redes ao lado direito do barco. Que Deus da graça nos ilumine a podermos saber como prosseguir, como mantermos firmes na nossa fé neste momento em que o mundo foi acometido pelo medo e pela falta de esperança. No nome de Jesus, Deus para todo sempre. Amém.